Ontem foi 25 de Abril, uma das datas mais importantes da nossa história recente. E como acontece todos os anos, voltámos a discutir e a ouvir discursos sobre liberdade, democracia, direitos, memória, povo, cravos, canções, palavras bonitas e cerimónias oficiais. Tudo isto tem o seu lugar, tudo isto tem importância, mas há uma pergunta que raramente se faz com seriedade que devia ser feita. Nós ainda sabemos falar de liberdade sem transformar esta numa palavra vazia? Porque o problema destas grandes datas históricas é exatamente esse. Quando mais uma palavra é repetida, mais facilmente perde densidade. E o 25 de Abril não pode ser tratado como uma decoração institucional, como uma fotografia bonita, como uma frase de ocasião ou como um mero feriado com discursos automáticos. O 25 de Abril tem de ser pensado, tem de ser discutido, tem de ser confrontado com o presente para relacionarmos coisas, porque celebrar a liberdade não é apenas repetir que somos livres. Celebrar a liberdade é perguntar se estamos a viver como pessoas verdadeiramente livres numa democracia verdadeiramente saudável, com cidadãos verdadeiramente responsáveis. E convém começar pelo básico. Esta data foi decisiva porque acabou com uma ditadura, acabou com censura, com a polícia política, acabou com a perseguição, abriu caminho à liberdade de expressão, ao pluralismo partidário, ao voto livre, à Constituição Democrática, à possibilidade de discordar sem medo do Estado. Isto não é pouco, aliás, é imenso. E às vezes nota-se que uma parte da minha geração fala de democracia como ela tivesse caído do céu, como se fosse quase uma espécie de condição natural da vida moderna. Não é. A democracia não é natural, a democracia é uma conquista e, como todas as conquistas políticas, pode ser degradada, pode ser corroída, pode ser desperdiçada, pode morrer sem tanques na rua, sem censura formal e sem uma revolução contrária. Pode morrer lentamente através de indiferença, de mediocridade, da corrupção, da infantilização do debate político, da desconfiança das instituições, da transformação da política numa guerra emocional onde ninguém quer compreender nada, só quer vencer a discussão do dia. Ou seja, é aqui que a conversa se torna mais difícil, porque muita gente gosta de celebrar a liberdade como um direito, mas não gosta de falar do mesmo conceito como uma responsabilidade. E a liberdade não é apenas fazer o que me apetece. Liberdade não é apenas dizer tudo o que me vem à cabeça. Liberdade não é apenas ter direitos, exigir direitos, reclamar direitos, invocar direitos. A liberdade numa democracia adulta exige responsabilidade, maturidade, capacidade de ouvir, capacidade de discordar, capacidade de aceitar derrotas eleitorais e capacidade de respeitar instituições mesmo quando não gostamos de quem as ocupa. Isto está a falhar. Não porque Portugal vive numa ditadura, não vivemos. Não porque Portugal tenha deixado de ser uma democracia, não deixou. Mas porque uma democracia pode existir formalmente e estar doente culturalmente. E eu acho que é aqui que estamos. Ora pois, temos eleições, mas temos cada vez mais pessoas que não acreditam em ninguém. Temos liberdade de expressão, mas também temos cada vez mais debate público feito de gritaria, tribalismo e má-fé. Temos partidos, mas temos cada vez mais máquinas partidárias fechadas, profissionalizadas, distantes da vida real. Temos parlamento, mas muitas vezes o parlamento parece mais preocupado em produzir clipes para as redes sociais do que produzir pensamento político sério. Temos supostamente jornalismo livre, mas também temos um ecossistema mediático controlado muitas vezes por uma agenda cada vez mais pressionada pela velocidade, escândalo, audiência e pela necessidade de transformar tudo em conflito permanente. Também temos cidadãos com acesso a mais informação do que nunca, mas isso não significa que estejam mais informados. Muitas vezes significa mesmo apenas que estão mais expostos, mais manipuláveis e mais convencidos de certezas frágeis. E atenção, isto não é discurso contra a democracia, é exatamente o contrário. Só leva a democracia a sério quem é capaz de a criticar sem a destruir. O pior serviço que podemos fazer a esta data é transformar a democracia numa religião intocável, onde qualquer crítica ao estado das coisas é imediatamente tratada como ameaça. Não, criticar a democracia portuguesa não é atacar o 25 de Abril. Criticar a degradação da democracia portuguesa pode ser precisamente uma forma de honrar o 25 de Abril. Porque uma democracia saudável não vive de unanimidade, vive de escrutínio, de conflito regulado, vive de alternância, vive de responsabilização, vive, ou seja, da capacidade de olharmos para o poder e dizer isto não está bem. E em Portugal, muita coisa, como nós sabemos, não está de todo bem. Não está bem quando tanta gente, sendo que trabalha, cumpre, paga impostos e mesmo assim não consegue construir uma vida minimamente estável. Não está bem quando jovens qualificados olham para o país e sentem que têm mais futuro fora do que dentro. Não está bem quando a habitação se transforma num bloqueio existencial para uma geração inteira. Não está bem quando os serviços públicos essenciais falham e depois ninguém assume verdadeiras responsabilidades políticas. Não está bem quando o nosso Estado é gigante para cobrar, lento para responder e fraco a executar.
Não está bem quando a política se enche de promessas bonitas, mas depois a vida concreta das pessoas muda muito pouco ou nada. E não está bem quando, perante isto tudo, a resposta de demasiados responsáveis políticos é repetir slogans, culpar o adversário e esperar que a próxima notícia distraia o país. A liberdade política é essencial, mas não chega. Porque a liberdade formal de votar não resolve por si só a sensação de bloqueio social. A liberdade formal de falar não garante por si só que o debate político tenha algum tipo de qualidade. A liberdade formal de escolher não significa muito se as pessoas forem medíocres, fechadas e incapazes de responder aos problemas reais. E esta é uma das grandes contradições do nosso tempo. Nunca tivemos tanta liberdade formal, mas muita gente sente-se cada vez menos livre na prática. Livre para votar, sim, ok, mas presos a salários baixos. Livre para falar, sim, mas esmagados por ruído permanente. Livre para escolher, sim, mas sem grande confiança nas opções. Livre para viver onde quiser, teoricamente, mas sem conseguir pagar uma casa. Livre para estudar, trabalhar e construir futuro, mas muitas vezes empurrado para a precariedade, dependência familiar ou a imigração. Isto obriga-nos a separar duas coisas. Viver em democracia não significa viver numa democracia plena. A democracia não é só o regime, é também a qualidade das instituições, da confiança, a competência e a independência dos poderes. Ou seja, e Portugal tem aqui um problema grave. Temos uma democracia que muitas vezes funciona melhor na cerimónia do que na execução. Somos muito bons a celebrar princípios e muito menos eficazes a garantir resultados. Falamos muito de direitos, mas pouco de deveres. Falamos muito de liberdade, mas pouco de exigência. Falamos muito de Abril, mas muito pouco do país concreto que Abril devia ter ajudado a construir. E depois há outro ponto essencial. A liberdade também está ameaçada quando a sociedade deixa de tolerar a discordância. E isto não vem do Estado. Vem de cultura, vem das redes, vem de bolhas ideológicas, vem da pressão social para dizer a frase certa, pertencer ao grupo certo, odiar o inimigo incorreto. Há pessoas que não querem liberdade de expressão, querem liberdade para elas e punição simbólica para os outros. Há pessoas que defendem a democracia, dizem defender a democracia, mas só respeitam o resultado democrático quando o povo vota como eles acham correto. Há pessoas que falam em pluralismo, mas entram em pânico quando o pluralismo produz opiniões que são desconfortáveis. Isto é uma contradição brutal, porque a liberdade não é só permitir opiniões bonitas, consensuais, inofensivas. Liberdade é permitir também opiniões duras, erradas, provocatórias, desconfortáveis, desde que dentro de uma lei. Uma sociedade que só tolera aquilo que aprova não é uma sociedade livre. É uma sociedade educada para a conformidade. Mas outro lado também tem de ouvir. Liberdade de expressão não é desculpa para irresponsabilidade intelectual. Ou seja, ter a liberdade para dizer não significa que tudo o que se diz tenha o mesmo valor. Numa democracia temos o direito a falar, mas os outros também têm o direito de te desmontar, criticar, contradizer e expor a fragilidade do teu argumento. Isto é saudável. O problema é que hoje confundimos a crítica com censura, discordância com a perseguição, contraditório com ataque pessoal. Resultado, toda a gente grita, mas pouca gente aceita as consequências normais de viver em liberdade. Quem fala pode ser respondido, quem acusa pode ser escrutinado, quem propõe pode ser questionado, quem governa pode ser criticado, quem critica também pode ser criticado. Isto chama-se espaço público, não é opressão. E talvez este seja o ponto mais importante deste episódio. O 25 de Abril não nos libertou da necessidade de pensar. Pelo contrário, deu-nos a obrigação de pensar. Numa ditadura, o Estado quer pensar por ti. Numa democracia, és tu que tens que assumir a responsabilidade de pensar. E isso é muito mais difícil do que parece, porque é mais confortável viver de slogans, é confortável escolher uma tribo, é confortável dizer os meus são bons, os outros são maus, é mais confortável transformar a política num campeonato de indignações. Mas não chega. Uma democracia precisa de cidadãos, não de adeptos partidários. Precisa de pessoas capazes de distinguir informação de propaganda, argumento de insulto, convicção de fanatismo ou liberdade de capricho, oposição de sabotagem ou até mesmo autoridade de autoritarismo. Aqui entra uma crítica que talvez incomode muita gente. Portugal celebra muito a liberdade, mas educa muito pouco para a liberdade. Ou seja, a escola fala de direitos, de cidadania, de democracia, mas não forma verdadeiramente pessoas com pensamento crítico robusto. O espaço público fala de política, mas muitas vezes não ensina a pensar politicamente. Os partidos querem votos, mas raramente querem cidadãos demasiado exigentes intelectualmente. Os mídias querem audiência, mas nem sempre querem complexidade. As redes querem reação, não reflexão, e depois admiramos que tanta gente seja capturada por narrativas fáceis, por populismos, por moralismos, por radicalismos, por simplificações absurdas.
Mas a verdade é simples. Quando uma sociedade não ensina as pessoas a pensar, alguém vai pensar por elas. Pode ser um partido, pode ser um influencer, pode ser um algoritmo, pode ser um líder carismático, pode ser uma bolha ideológica, mas alguém vai mesmo ocupar esse espaço. Por isso, quando falamos de liberdade em 2026, não podemos falar apenas de liberdade contra a censura do passado. Temos de falar de liberdade contra a manipulação do presente, contra a preguiça intelectual, contra a dependência do algoritmo constante, contra o medo de discordar, contra a submissão a um grupo, contra a infantilização de um cidadão que pensa diferente, contra a ideia de que a política é emoção, escândalo e identidade. Porque uma pessoa pode viver numa democracia e ainda pensar como súbdito. Pode votar e não pode pensar. Pode falar e repetir, pode ter direitos e abdicar da responsabilidade de os usar. Pode chamar-se livre e viver intelectualmente dependendo da opinião que a sua bolha lhe permite ter. Sendo assim, estamos mesmo à altura da liberdade que herdamos? Porque herdar liberdade é fácil, preservá-la é difícil, melhorá-la é ainda mais complicado. O 25 de Abril abriu portas, mas não resolveu o futuro. Não garantiu bons governos eternos, não garantiu elites competentes, não garantiu cidadãos informados, não garantiu instituições impecáveis, não garantiu prosperidade, não garantiu maturidade democrática. Esta data deu-nos possibilidade. A partir daí, a responsabilidade passou a ser nossa. E é por isso que eu acho muito perigoso quando esta data é capturada por uma espécie de teatro político. Uns usam para apresentarem como donos da democracia, outros usam o cansaço com esse discurso para relativizar a importância da data. Ambos falham. O 25 de Abril não pertence a um partido, não pertence a uma geração, não pertence a uma estética, não pertence a uma esquerda institucional que acha que tem um monopólio moral sobre a liberdade. Mas também não deve ser diminuído por quem, por reação ao discurso oficial, se esquece do que esta data significou sair de uma ditadura. A data é maior do que os seus abusos simbólicos, é maior do que discursos, é maior do que cerimónias repetidas até a exaustão, é maior do que as guerras partidárias à volta dela. O que precisamos é recuperar 25 de Abril como exigência, não como ritual. Exigência de liberdade, mas também da exigência de responsabilidade, de pluralismo, de qualidade democrática, de instituições que funcionem. Exigência também de políticos melhores e, consequentemente, de cidadãos menos manipuláveis. Exigência de uma comunicação social mais séria, exigência de partidos mais abertos, exigência de um Estado que não trata as pessoas como contribuintes obedientes e utentes desesperados, exigência de uma sociedade que não confunda direitos com ausência de deveres, exigência de uma cultura política que não reduza tudo ao insulto, ao medo e à propaganda. Porque no fim, a liberdade não se mete apenas pela ausência de prisão política, mete-se também pela capacidade de uma sociedade de produzir cidadãos autónomos, pessoas capazes de pensar pela própria cabeça, pessoas que consigam falar sem medo, mas também de ouvir sem histeria, pessoas capazes de votar com consciência, não apenas com ressentimento moral, pessoas que sejam capazes de conseguir exigir mais sem destruir tudo, pessoas capazes de discordar sem desumanizar, pessoas capazes de perceber que a democracia não é só o direito de vencer, é também a obrigação de aceitar que o outro pode vencer. E talvez esta seja a mensagem mais importante deste episódio 96 do Política que Interessa. O maior perigo para a democracia hoje não é voltarmos ao passado, não é acordarmos amanhã com uma cópia perfeita de uma ditadura que existiu antes de 64. A história raramente se repete de forma tão literal. O perigo é outro. É uma democracia cansada, cínica, uma democracia onde as pessoas deixam de acreditar que a política resolve alguma coisa. Uma democracia onde os melhores se afastam, os oportunistas ocupam o espaço e os cidadãos se habituam à mediocridade. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, o 96 do Política que Interessa. Redes sociais, como sempre, aqui em cima. Subscrevam o canal, like e na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá!